Olá, boa tarde. Bandidos do Rio fazem barricadas com carros-bomba para tentar impedir a entrada da PM numa favela. Um motorista de ônibus que estava a pé a caminho do trabalho ficou no meio da troca de tiros e foi baleado no ombro. Também no Rio, a polícia busca 2 foragidos pela morte de um ciclista espancado em Copacabana. Um incêndio atinge um galpão de recicláveis e queima vários carros estacionados numa rua de São Paulo. E veja também como a dívida pública americana de mais de 40 trilhões de dólares mexe com a economia mundial. O Serviço Meteorológico Britânico prevê o El Niño mais intenso do último século. A passagem de um ciclone deixa milhares de gaúchos sem luz. Em Minas, a troca de experiências entre parteiras e médicos mostra como a tradição e a ciência se complementam. Elas podem andar juntas quando o objetivo é um só: oferecer um atendimento mais acolhedor e respeitoso. O Jornal Hoje está começando. Bandidos usaram carros-bomba e barricadas com explosivos para tentar impedir uma operação da Polícia Militar na zona norte do Rio. O motorista de ônibus foi baleado durante o tiroteio e uma das principais avenidas da cidade ficou fechada. Trânsito interrompido na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas na altura de Cordovil, Zona Norte. Horário, 3h50 da manhã. Com medo, motoristas voltavam na contramão. O motivo, um intenso tiroteio em comunidades de 2 bairros da Zona Norte que fazem parte do Complexo de Israel, uma área dominada pela facção Terceiro Comando Puro. A operação da Polícia Militar tinha como principal objetivo enfrentar a atuação da facção criminosa fortemente armada. A ação mobilizou cerca de 200 PMs, 5 blindados, unidades especializadas e contou com o apoio do helicóptero. As equipes encontraram muitas barricadas em chamas pelas ruas. O Globocop mostrou ao vivo 7 da manhã no Bom Dia Rio. Os criminosos atravessaram carros de luxo, também junto com trilhos, com pneus, para impedir o acesso da polícia militar. Os policiais, em algumas vias, eles mesmos retiram as barricadas feitas com muitos pneus, com muitos trilhos, para tentar ver se os veículos da corporação conseguem passar. Segundo a PM, havia também carros com bombas, que seriam detonadas com a aproximação dos agentes, o que acabou não acontecendo. Pela primeira vez a gente encontra esse tipo de artefato colocado em veículos, ou seja, carros-bomba, pronto para explodirem. Esse tipo de artefato ele é acionado de maneira remota, ou seja, é acionado à distância por criminosos para que eles consigam ali atingir tanto policiais quanto as facções rivais. Durante o confronto, um suspeito ficou ferido, chegou a ser levado para o hospital e acabou morrendo. Um motorista de ônibus que estava a pé a caminho do trabalho ficou no meio da troca de tiros e foi baleado no ombro. O motorista de 39 anos está aqui no Hospital Getúlio Vargas com um quadro estável. O Rio Ônibus, Sindicato das Empresas, lamentou que os funcionários estão submetidos a rotinas violentas por terem que circular por áreas conflagradas da cidade. Uma linha de ônibus teve o trajeto alterado por conta da operação policial. 2 unidades de saúde da região suspenderam o atendimento por segurança e estudantes ficaram sem aulas em 16 escolas municipais. Quantas vezes a gente já viu essas cenas no Rio? E ainda no Rio, a Polícia Civil procura os 2 entregadores que ajudaram a espancar um homem no meio de uma rua em Copacabana. Ele morreu. Outros 2 homens que participaram das agressões foram transferidos para o presídio. A polícia recebeu novos vídeos do crime. A repórter Lilian Ribeiro tem as informações ao vivo. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Kovalik, a você e a todos. Bem, esses 2 entregadores já são considerados foragidos. O Ailton José da Silva e o Felipe Eduardo dos Santos Silva são os homens que aparecem nas imagens participando das agressões contra o Cláudio Rafael Landeiro, de 37 anos. Ontem, outros 2 homens envolvidos nesse crime foram presos, o Davi Santos Machado e o Jorge Luiz Ricardo Dias, que trabalhavam como seguranças nessa rua, na Barata Ribeiro, em Copacabana.
Hoje, os dois foram transferidos aqui da delegacia para o presídio de Benfica, na Zona Norte, e devem passar por audiência de custódia agora à tarde. Os 4 foram indiciados por homicídio triplamente qualificado. O Cláudio Rafael Landeiro tinha problemas cognitivos e as imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele para na porta de uma farmácia. Ali ele é abordado pelo Davi, por esse segurança, que perguntou se a bicicleta em que o Cláudio Rafael estava era dele. E ele respondeu que não, porque de fato a bicicleta era da irmã da vítima. E depois, em outra rua, o Cláudio Rafael, ele é seguido, ele é cercado novamente. Nesse momento aparecem nas imagens os outros 2 homens, os entregadores, que agora já foram identificados pela polícia. E o que as câmeras registram na sequência, Kovalik, são 9 minutos de uma violência brutal. O Cláudio Rafael chegou a ser socorrido, foi levado para um hospital aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas infelizmente ele não resistiu. Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. E não é o único caso de agressão. Um pai foi preso em flagrante em São Paulo depois de agredir a filha de 6 anos dentro do elevador. Os vizinhos ouviram o barulho e chamaram a polícia. O pai da menina deixou a carceragem da delegacia pouco antes das 10 da manhã para passar por audiência de custódia. O advogado foi preso em flagrante ontem à noite depois de ser visto agredindo a filha de 6 anos dentro do elevador do condomínio da família. Para não expor a criança, não vamos falar o nome nem mostrar o rosto dele. No momento da agressão, o relógio da câmera de segurança marcava 18 horas e 24 minutos. Primeiro, o pai puxa a filha pelo cabelo para dentro do elevador. Em seguida, segura o pescoço dela com as 2 mãos e a chacoalha com força. Uma pessoa do lado de fora presencia a agressão. O pai ainda puxa a filha pelo braço e continua chacoalhando a criança no elevador. Ele joga os tênis da menina no chão e chuta um deles. Enquanto sobem para o apartamento, ele briga com a menina e ainda puxa o cabelo da filha. Segundo a polícia militar, os vizinhos ouviram a discussão vinda do apartamento da família e chamaram a PM. Eles relataram que o homem havia agredido a filha, e estaria em discussão com a esposa dentro do apartamento. A mãe contou à polícia que estava no trabalho e que, quando chegou, viu o marido brigando com a filha. Ela disse que pediu para que ele parasse, mas o homem continuou agressivo. As 2, então, foram para o apartamento da síndica. Entre janeiro e julho deste ano, o Brasil registrou 204.858 denúncias de violência contra crianças e adolescentes, quase 20% a mais do que o número registrado no mesmo período do ano passado. Em São Paulo, uma lei estadual obriga os condomínios a comunicar às autoridades casos de violência doméstica. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a medida pode interromper ciclos de violência e evitar que as agressões tenham consequências ainda mais graves. Tanto o condomínio quanto a comunidade em que essa violência aconteceu estavam empoderadas do conhecimento de que a criança é um sujeito de direito e que é dever de toda a sociedade cuidar para que esse direito seja efetivado. Então, como sociedade, é dever sim fazer a denúncia, para que a gente conheça e também haja para cessar essa violência e disseminar essa ideia que ela não pode ficar impune. Que horror. O pai da criança disse à polícia que ele havia bebido e que não se recordava das agressões no elevador. A Polícia Civil do Paraná encontrou ossadas que podem ser de 2 primas desaparecidas desde abril. Um caso que nós mostramos aqui no JH. A confirmação oficial depende da perícia. Vamos falar com o repórter Raisson Schmack, na cidade de Paraíso do Norte. Boa tarde. Oi, Kovalik, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná confirmou há pouco que ossadas foram encontradas nesta área onde nós estamos, em Paraíso do Norte, no noroeste do Paraná.
Os policiais chegaram até o local depois da prisão de um dos suspeitos, hoje pela manhã. Segundo o secretário de Segurança Pública, ele foi preso em Umuarama e trouxe a equipe até aqui. O homem foi identificado pela polícia apenas pelo apelido de Magrão. O nome dele não foi divulgado e não localizamos a defesa deste suspeito. Por volta do meio-dia, ele foi transferido para a delegacia de Cianorte. Magrão é investigado por participação no desaparecimento das primas Letícia Garcia Mendes e Estela Dalva, sumidas desde o dia 21 de abril deste ano. Elas foram vistas pela última vez em uma boate de Paranavaí, no noroeste do estado. Os investigadores afirmam que ele também aparece em imagens de um roubo a uma casa ao lado de Cleiton Antônio da Silva Cruz, apontado como o principal suspeito do crime. Ainda hoje, a polícia encontrou Cleiton, que morreu durante uma abordagem ao tentar fugir na cidade de Mandaguari, no norte do estado. Vamos ver agora como foi a ação da polícia que terminou com a morte de Cleiton esta manhã. Os policiais chegaram de madrugada à casa de Cleiton Antônio da Silva Cruz, de 39 anos. De acordo com as investigações, ele morava em Mandaguari, a cerca de 110 quilômetros de onde as primas foram vistas pela última vez em abril. Cleiton estava foragido, apontado como o principal suspeito pelo desaparecimento de Letícia Garcia Mendes e Estela Dalva Melegari Almeida, de 18 anos. A polícia diz que, para tentar fugir, Cleiton pegou uma escada retrátil, saiu pelos fundos de casa e invadiu outras residências próximas. A última foi essa aqui, onde ele fez o morador refém. Os policiais entraram e atiraram contra o criminoso. Adriano é o dono da casa. Ele tinha acabado de levantar para fazer café e ouviu uma movimentação no quintal. Fui trancar a porta da cozinha e ele estourou a porta. Aí ele abriu a gaveta da minha pia lá, pegou um garfo de assar carne e me pegou como refém, né? Me puxou pro banheiro. Foi na onde que o pessoal falou para ele abaixar a arma, os policiais, e ele não abaixava. Aí deram disparo nele e mataram ele. Um drone da polícia com câmera térmica flagrou o suspeito tentando escapar pelo telhado. Essas outras imagens mostram a correria dos policiais atrás do suspeito. Segundo a Polícia Civil, Cleiton se apresentava com o nome falso de Davi. Também era conhecido como Dog Dog. Ele estava com as primas Letícia e Estela no último registro delas em uma boate, na madrugada do dia 21 de abril. Já existia um mandado de prisão contra Cleiton por um roubo em 2023. Hoje, na casa onde ele estava, os agentes encontraram armas, joias, munição e um explosivo, além de um carro que teria sido usado em outros crimes. As pistas para chegar até ele vieram deste assalto, registrado por câmeras de segurança há poucos dias em outra cidade da região. De acordo com a polícia, Cleiton é este homem com o rosto coberto. Então a gente chegou nessa identificação. Inicialmente achava-se que o Dog Dog estava no Paraguai, na Colômbia, por conta do caso das primas aí, de repercussão nacional. Posteriormente chegamos na informação de que ele estava em Mandaguari, iniciamos as investigações e passamos as informações para o delegado de Cianorte e também para a equipe do Tigre, que culminou aí nesse confronto hoje. Já sabíamos que possivelmente ele não ia se entregar, que ele já estava com 3 mandados de prisão em aberto. Moradores de uma rua de São Paulo levaram um susto hoje com um grande incêndio que destruiu um galpão de materiais recicláveis e queimou 11 carros que estavam estacionados. A polícia investiga o que provocou o fogo. Essas imagens feitas por moradores mostram um caminhão pegando fogo. O combustível vazou. Jesus Cristo, e agora? Tá pegando outro carro ali, ó. As chamas se alastraram rapidamente pela rua e atingiram vários carros que estavam estacionados. Gente do céu, olha lá. Dá para ouvir o barulho das explosões. O caminhão estava parado em frente a um galpão de materiais recicláveis que também foi destruído pelo incêndio. Quando eu cheguei no local, já se encontrava o veículo em chamas, né? E já não podia mais se conter, não era possível mais por causa do grande, intenso era e tamanho o calor que se formava em volta, então não havia muito que podia ser feito. O Márcio tinha acabado de reformar o carro. Peguei da oficina ontem, fiz o motor e tudo bonitinho, aí gastei em torno aí de uns 12, 13 mil reais. O incêndio na zona sul de São Paulo começou por volta de 1h da madrugada. 11 veículos ficaram totalmente queimados.
queimados. Outros 4 foram atingidos parcialmente. Quase 12 horas depois, o fogo já foi controlado e, apesar de toda essa destruição, ninguém ficou ferido. A polícia de São Paulo investiga as causas do incêndio considerado criminoso e já tem uma suspeita. Câmeras de segurança registraram uma mulher andando pela rua com uma garrafa de álcool na mão por volta de 1 da madrugada. Segundo o boletim de ocorrência, ela ficou perto do caminhão por 2 minutos. Depois saiu e o fogo começou. O Josmar chorou ao ver que perdeu o carro e foi consolado pela mãe. Filho, é assim, ó, olha, vai se os anéis, fica os dedos, nós estamos vivos. Calma, nós estamos vivos. Calma, filho, nós estamos vivos, olha. Nós conquistamos tudo de novo. Calma. Mas que tristeza, né? Ver tudo que a gente conquistou, comprou, ser destruído. A gente também lamenta. O Brasil faz nesse sábado uma mobilização nacional para colocar as vacinas em dia. O Dia D vai oferecer vacinas contra mais de 20 doenças. Entre elas, o sarampo, uma das principais preocupações hoje das autoridades de saúde. A Larissa veio atualizar a caderneta de vacinação dela e do filho, de 9 anos, em Goiânia. Estou tomando a 2ª dose do sarampo, que eu já tenho uma da tríplice, e o reforço da Covid por ser profissional da saúde. E meu filho está tomando HPV. Em Fortaleza, a Mayra se antecipou para garantir a atualização da carteirinha do Levi, de 3 meses. Ele tomou da bronquiolite, como ele nasceu prematuro, ele teve ainda um reforço, então foi um alívio total. O exemplo dessas mães é o que o governo federal quer levar para todo o país. Amanhã é o dia D da campanha nacional de multivacinação. São 20 vacinas de graça nos postos para crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A gente tem várias vacinas, vacina contra o câncer, que é a vacina do HPV, que a gente aplica a partir de 9 anos de idade. A gente tem vacina contra a paralisia infantil, que não tem mais no Brasil graças às campanhas de vacinação. Tem a tríplice viral, que é muito importante porque ela ajuda a proteger contra o sarampo. E o sarampo preocupa as autoridades sanitárias. O Brasil tem 24 casos confirmados da doença este ano, 1 no Rio de Janeiro e 23 em São Paulo, o que fez o Ministério da Saúde declarar surto ativo no estado paulista. Ou seja, quando há uma cadeia de transmissão entre pacientes da mesma área. Os casos em São Paulo estão concentrados na capital, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo. Para barrar o vírus, o Ministério da Saúde recomenda a dose de reforço nessa região, mesmo para quem já foi imunizado antes. Devem se vacinar pessoas de 6 meses a 59 anos que moram, frequentam ou trabalham nos municípios afetados. A vacina que protege contra a doença é a tríplice viral. No país, o ciclo completo com as 2 doses está abaixo da meta, que é de 95%. Hoje, esse índice está em 78%. Por isso, a Daniela não perdeu tempo. Precisava atualizar meu cartão de vacinação e vi a oportunidade agora com a campanha, né? E nesse ano tem uma novidade. Essa vacina aqui, a Pneumo 20, que entrou no Programa Nacional de Imunizações. Ela protege contra 20 tipos do pneumococo, uma bactéria que pode causar doenças graves, como a pneumonia e a meningite. Ou seja, uma cobertura maior. Essa bactéria ela causa muita meningite, também pode causar pneumonias, que são doenças muito comuns em crianças. Para quem está com a agenda apertada, a campanha vai até o dia 1º de setembro. E não tem desculpa. Vejam só o recado do André. Pareceu uma picadinha, na hora não doeu não. Agora sai protegido. É, protegido. É isso aí. Olha, a lista completa de vacinas da campanha está no G1. Então você aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no cantinho e você vai para essa reportagem do G1 que está aparecendo. Dia D de vacinação acontece no sábado, como a gente disse, em todo o país. E aí tem todas as informações. Você vai baixando aqui e tem a lista das vacinas. Todas as informações sobre essas vacinas. Tá com dúvida? Então você aponta a câmera do seu celular. Ainda está aparecendo aqui o QR Code. Aproveita e vai lá, tira sua dúvida. Tá com a vacinação atrasada? Aproveita esse sábado e tire todas as suas dúvidas no G1. Uma parceria com a Fiocruz levou parteiras do Vale do Jequitinhonha a uma das maiores maternidades públicas de Belo Horizonte. Elas ensinam como a sabedoria ancestral pode ajudar a medicina no apoio a mães e pais durante o parto. E você sabe,
que você sabe. O algodão foi plantado, colhido, fiado e tecido por mulheres quilombolas do Vale do Jequitinhonha. É assim que nasce o corim, uma mantinha tradicional feita à mão para acolher recém-nascidos. Um presente das parteiras do Quilombo às mamães que acabaram de dar à luz nesta maternidade de Belo Horizonte. As mantas são entregues ao som de cantigas que atravessaram gerações. Muito gratificante, ainda mais nesse momento. Tem todo um contexto, achei muito interessante. A música também embalou o sono da pequena Alice. Trouxe paz, né? Traz paz pra gente, foi bom. As parteiras, tecelãs, fiandeiras e cantadeiras compartilharam experiências com pacientes e profissionais da maternidade. Essa conexão está nos corredores, nas enfermarias, perto dos leitos. De um lado, profissionais da saúde, acostumados às demandas de um grande hospital. Do outro, mulheres, que trazem a experiência vivida em comunidades do Vale do Jequitinhonha. Esse encontro mostra que ciência e tradição não precisam disputar espaço. Elas podem andar juntas, quando o objetivo é um só: oferecer um atendimento mais acolhedor e respeitoso. Dona Maria da Conceição trouxe o que aprendeu em mais de 3 décadas como parteira. Para ela, um cuidado ancestral que abraça todas as mães. Seja no parto natural ou na cesariana, essa sabedoria leva conforto a quem acaba de dar à luz. Falar com elas que elas têm paciência, que é daquele mesmo jeito, porque a gente é mãe, a gente sabe. Lisar elas, passar a mão na cabeça delas, com todo carinho, sem desespero com elas. A ideia não é substituir a medicina, nem os conhecimentos científicos. Vendo lá o rural e vendo aqui o urbano, eu falei, gente, a gente tem que juntar essas pessoas de sabedoria, juntar a ciência com sentido com a sabedoria popular, né? A centralidade é na família, nas mulheres e no bebê. Gestos simples, carregados de história, memória e afeto. Para quem está na linha de frente desse cuidado, o encontro também deixa marcas. É realmente acreditar na mulher, é acreditar no poder de parir. E elas me mostraram que eu estou no caminho certo. É isso que eu acredito, é o que elas falam. Vamos para a previsão do tempo? Jaqueline Brasil chegando aqui. Boa tarde, Jaque. Oi, Cova, boa tarde. Boa tarde para você que está com a gente. E, Jaque, quais são os alertas agora à tarde? Temos 2 alertas. Hoje à tarde, um tem a ver com a chuva forte, só que bem pontual no sudeste e o principal. Ventania no sul e no sudeste, vou detalhar tudo para você, tá? Situação nesse momento, o ciclone extratropical já está bem distante, onde estão essas áreas aqui de instabilidade. A frente fria avança pelo oceano, está bem na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. E uma alta pressão de origem polar que empurra o vento frio, esse é o cenário. Então foi no processo de formação do ciclone que surgiram os ventos fortes e a chuva registrados ontem. E olha só, Kovalik, no Rio Grande do Sul, a ventania e a cheia de rios causaram estragos. Milhares de casas ainda estão sem luz. Vamos falar com a Tamires Brum, que está em Canguçu, no sul do estado, e vai contar como é que está a situação por lá pra gente. Tamires, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Kovalik. Boa tarde, Jaque, a todos. Pois é, por causa da passagem desse ciclone pelo Oceano Atlântico, o Rio Grande do Sul registrou bastante vento forte nessa madrugada. Quase 30 mil clientes estão sem energia elétrica em todo o estado. E em Canguçu, aqui no sul do estado, o problema agora é o tamanho do prejuízo. A chuva e os ventos fortes dos últimos dias danificaram estradas, pontes e também pontilhões. O granizo destruiu telhas de casas e a prefeitura calcula cerca de 18 milhões e 400 mil reais em perdas. Hoje pela manhã, o coordenador da Defesa Civil de Canguçu se reuniu com a Defesa Civil Nacional, que está na base instalada em Pelotas. A ideia é acelerar a liberação de recursos federais e também receber um suporte técnico. Em Dom Pedrito, na fronteira com o Uruguai, um casal morreu depois que o carro em que eles estavam caiu em um córrego. Segundo os bombeiros, o nível da
água estava elevado por causa da cheia do rio Santa Maria. A suspeita é de que o motorista tenha errado o caminho. Em Quaraí, também na fronteira com o Uruguai, o rio Quaraí passou da cota de inundação e atingiu casas de moradores das áreas ribeirinhas. 3 famílias precisaram deixar as casas. O rio continua subindo, está a cerca de 26 centímetros acima da cota, que é de 9,5 metros. A Defesa Civil também prevê que ainda 30 centímetros de elevação para o rio. A água também cobriu a ponte que liga o centro a um bairro da cidade. Kovalik, Jaque. Obrigado pelas informações. E já que só pela roupa da Tamires, do pessoal que a gente viu nas imagens, dá para ver que está aquela combinação de chuva e frio. Obrigado, Tamires. É isso que acontece, né? Até mais. Depois do ciclone da frente fria vem uma alta pressão polar e aí chega o frio mesmo. E qual a previsão para as próximas horas, por favor? Mesmo distante, o ciclone extratropical ainda provoca ventania no sul com o reforço de uma alta polar. Tanto é que o mar fica bem agitado, tá? Esse alerta vale do litoral norte do Rio Grande do Sul até todo o litoral de Santa Catarina, com ondas de até 3 metros. Previsão de chuva forte hoje, agora à tarde. Litoral norte de São Paulo, região do Vale do Paraíba, sul de Minas, no Rio de Janeiro, especialmente da Costa Verde até a região dos lagos. Rajadas de vento podem chegar aos 50 km por hora, onde está verde claro. Do sul do Rio Grande do Sul até o sul da Bahia. Até 70 km por hora. Nas regiões de Serra Gaúcha, Catarinense, também no litoral de São Paulo, sul de Minas. No Rio de Janeiro é a pior condição, com rajadas de até 90 km por hora. Segundo os meteorologistas, há risco de ocorrer o fenômeno meteorológico chamado frente de rajada, que é aquela linha de ventos fortes que chega antes da chuva por causa do grande contraste de temperaturas. Olha só a máxima hoje no Rio, 36 graus. Está muito quente. E com a aproximação do ar frio vindo com a frente fria, a temperatura vai despencar para 24. Então, e rápido, hein? Oi? E rápido. É rápido. Então, esse choque favorece a formação de ventos. Vamos dar uma olhadinha como é que está agora a situação no Rio de Janeiro? Bora. Imagens ao vivo. Tá aí, ó. Por enquanto parece tudo bem. Céu azul. Tudo bem. Tá super quente, mas mais tarde vem essa virada. Aqui em São Paulo não houve o contraste de temperaturas tão intenso, porque chegou mais umidade antes, então deve ventar menos, como a gente tem agora a imagem ao vivo de São Paulo, 26 graus, e a mínima vai ocorrer à noite, tá? Vai cair ali para 16 graus. E como fica o tempo nas outras regiões do Brasil? Previsão de chuva mais isolada, do norte do Acre até o norte do Maranhão, e dá uma olhada aqui, em toda essa área aqui amarelo, tem que ficar firme. Do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, depois da passagem do ciclone, ó, tempo firme, só que tem uma diferença de temperatura aqui nas regiões. Em Boa Vista, em Porto Velho, 34 graus, 33 em Manaus. Já caiu mais em Cuiabá, com 28, em Campo Grande também com 23. Maceió, 28, 29 no Recife e 18 em Curitiba. Você falava do frio, Cova, em Porto Alegre, 14 graus. E no fim de semana, já que hoje é sexta-feira. Claro, vai fazer frio no centro-sul. Tô falando para você que está no sul e em parte do sudeste. Em Mato Grosso do Sul, menos quente. Agora no centro-norte não tem jeito não, tá? Calorão. No sul tem risco de geada amanhã. Então, pegando essas áreas do centro-sul, também a região ali da Serra do Rio Grande do Sul, Serra Catarinense, áreas do Paraná. No domingo, essa área se estende mais. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta por causa desse frio, tá? Vai fazer frio também no centro-leste de São Paulo, Rio, com máximas de 22, 25. Mato Grosso do Sul vai ficar na casa ali dos 28. Mas dá uma olhada aqui, de Mato Grosso para cima, em toda essa área. É um aqui, vermelhão, 38 quase graus. 40 graus, Cova. E pra gente encerrar, pode chover forte na região norte, tá? Do norte do Amazonas até Roraima. E aí tem uma coisa, essa chuva ela pode causar problemas, só que também ela vai ajudar na questão da estiagem, né? Tá bem. Obrigado, Jaque. Um bom fim de semana para você. Pra você também, Tudo para todos. Tchau, tchau. E o fenômeno El Niño, que se formou no Oceano Pacífico este ano, deve ser o mais intenso que se tem memória. O alerta é do Serviço de Meteorologia do Reino Unido. A gente fala sobre isso ao vivo com o correspondente Murilo Salviano. Murilo, boa tarde para você. É mais uma previsão preocupante que coloca o planeta em atenção. E muito especialmente vocês aí na Europa, que este verão, já foi extremamente quente. Pode ser que o verão do ano que vem seja ainda pior.
com reflexos em todo o planeta do El Niño, né? Conta pra gente, por favor. Exatamente, Kovalik. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aí no Brasil. 2027 promete ser um ano muito quente. E essa informação que você trouxe, Kovalik, é mais uma confirmação do cenário que já vinha sendo desenhado por outros institutos. O planeta deve enfrentar um super El Niño, talvez o El Niño mais forte que toda a nossa geração já viu. E é importante explicar, Kovalik, que esse é um fenômeno natural, viu? Que não ocorre sempre no mesmo intervalo, varia de 2 a 7 anos. Eu trouxe um mapa para explicar esse fenômeno do El Niño. O El Niño, ele ocorre quando há um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Essa água quente acaba impactando a atmosfera, ela acelera o processo de evaporação, gerando mais nuvens, chuvas e muda o padrão climático, causando um efeito cascata em várias partes do planeta. Os efeitos são sentidos, por exemplo, aqui na Europa, na China, também aí no Brasil. Os cientistas do Met Office, daqui do Reino Unido, afirmam que o El Niño, que se formou em junho, deve ser o mais intenso já registrado nas últimas décadas. E esse fenômeno vai ocorrer num planeta ainda mais quente do que no passado, por causa do aquecimento global, que não para de aumentar ano a ano, consequência da queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão. E essa junção, El Niño mais aquecimento global, pode ser muito perigosa, viu? Pode tornar o ano de 2027 o mais quente da história e, claro, isso pode impactar o clima, né? Seca brava em algumas regiões, muita chuva em outras. Em resumo, instabilidade. E se mexe com fenômenos climáticos, tem impacto direto sobre a agricultura. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, já alertou que o El Niño poderia ameaçar dezenas de milhões de pessoas em países vulneráveis com uma insegurança alimentar aguda. Kovalik. Uma grande preocupação. Obrigado pelas informações. Uma boa tarde e um bom fim de semana para você. Aqui no Brasil, os Correios abriram um novo programa para demissão voluntária de funcionários. A medida faz parte do Programa de Recuperação dos Correios, aprovado no ano passado. Nesta segunda fase, o plano de desligamento voluntário é voltado para mais de 6 mil empregados, vinculados a unidades que estão sendo ou serão atingidas pela reestruturação, que inclui, por exemplo, o fechamento de agências e medidas de melhoria de gestão, governança e geração de receitas. O incentivo para os funcionários varia de R$ 24.400 a R$ 459 mil. O valor é calculado de acordo com a situação de cada empregado, como o tempo de serviço, idade e adicionais por aposentadoria. No começo do ano, os Correios já tinham aberto um programa de demissão voluntária. A estatal previa a adesão de 10 mil funcionários, mas o número de desligamentos chegou a pouco mais de 3 mil. Por isso, a estatal abriu uma nova rodada do programa. A abertura de um novo plano acontece em meio à crescente crise financeira dos Correios. Em 2024, o rombo na empresa foi de 2,5 bilhões de reais. No ano passado, chegou a 8,5 bilhões de reais. Para 2026, a previsão é de um rombo de 10 bilhões de reais. Para este especialista em economia, o PDV ajuda a reduzir despesas, mas não é suficiente para resolver sozinho a situação financeira da empresa, que tomou um empréstimo com garantia da União para reforçar o caixa. A previsão é que se tudo andasse, né, se você fizesse os 10 mil como o Correio previa, você teria no equilíbrio alguma coisa como um pouco mais de 2 bilhões de reais de economia com folha de salário. Mas não é muito claro ainda se esse plano vai resolver, ainda mais porque para fazer o plano está pegando dinheiro emprestado. O dinheiro emprestado paga juros e, portanto, vai ter a despesa adicional de juros. Então, é favorável, é a direção correta, é um número significativo, mas não é suficiente para colocar o Correio numa situação financeiramente saudável. O Globo Repórter de hoje mostra uma parte do Nordeste brasileiro que, além de belas paisagens, tem também reservas minerais valiosas. A gente vai até o Seridó conhecer um patrimônio mundial da Unesco. É uma região rica em minerais, em cultura e que já foi até cenário de filme. Eu acho que a gente ainda vai se surpreender. É linda a luta que a Caatinga aqui no Seridó tem. Posso fazer o sino dobrar, Pode, né? pode. Esses túneis levam até um mineral essencial para a indústria e para o setor de tecnologia. O Bruno, e a gente consegue ver a xilita? Sim, nós temos que apagar
nossas lanternas. A Bacurau do filme, na vida real, é o povoado Barra. Inclusive, eu tô sentada aqui, ó, numa cadeira muito especial, né? Cadeira de Sônia Braga. Essa cadeira foi usada no dia da primeira gravação, quando Sônia Braga sai puxando a cadeira. Aqui é a nossa queijeira, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Eita, bom demais. Vocês querem? É hoje no Globo Repórter. Queremos. E como? Ainda hoje, 4 times brasileiros vão disputar as quartas de final da Libertadores. E a seguir, o presidente Lula e Donald Trump conversam por telefone sobre o tarifaço americano. Os detalhes logo mais. O consórcio foi um planejamento de 6 meses que eu fiz. A gente sentou, estudou. O valor da parcela reduzida não deixa a gente ficar apertado. E mesmo assim, foi 2 meses para mim ser contemplado. Foi o carro que eu tô com ele até hoje. É o sonho realizado. A próxima conquista também pode ser sua. Promoção Encontre o B premiado. Achou? Ganhou na hora R$1.000 para comprar o que quiser ou kits com seus produtos Balduco preferidos. E todo mundo ainda pode concorrer a R$100.000. Todos os produtos Balduco participam. Bora procurar? Aproveite essa oferta e viva seu novo Renault Boreal. Com versões a partir de R$ 159.990. É só do dia 17 a 22 de agosto. Passe numa concessionária e viva a nova Renault. Eu não sou uma IA, eu sou IAI. Do mesmo jeito que começa toda boa conversa. E aí, tá bem? Um I a mais pode parecer pouco. É o I de intimidade. Eu tô aqui pra te ajudar a tomar decisões. Basta dizer... E aí? Eu fui feito pensando em você. E ainda tenho muito pra fazer com você. Amanhã, no Terra da Gente, nossa equipe te leva para Tapiraí. A cidade que traz a natureza até no nome, recebeu observadores de aves de todo o Brasil para um encontro muito especial. A gente já conseguiu ver 65 espécies, passarinhos que eu nunca tinha visto, que tinha muita curiosidade de ver, inclusive o papo branco é um deles. Entre montanhas cobertas de neblina e a calmaria na Praça Central, o espetáculo da natureza em detalhes. Eles podem ver o quão incrível, quão lindo é tudo daqui. E você vem com a gente para explorar as riquezas desse cenário. Amanhã, às 2h30 da tarde, no Terra da Gente. Tem café com leite e tem café com leite com a linha de leites Piracanjuba. Atenção, chegou o primeiro Magic Fest Honda Aversa. Só nesta sexta e sábado, oportunidades únicas e condições mágicas para você realizar o sonho de sair de Honda 0 km. Não vamos perder negócio. Honda Aversa, o maior grupo Honda do interior. Quando a gente acredita de verdade, o futuro acontece. Sabenhago 50 anos. São 50 carros e 1 milhão no final. Grandes negociações e super ofertas na loja toda. Leite Piracanjuba, no Savigani, 4,75. Café brasileiro, 19,50. Alcatra com maminha, 43,90. Arroz Pop, 13,90. No nosso cartão, óleo Lisa, 5,95. Sabenhago 50 anos, uma história feita com você. Os ricos ficando mais ricos com o sangue dos inocentes. E eu quero que isso acabe. Por isso eu escolhi você. O que estamos esperando? A história de uma lenda que todos conhecem, contada de um jeito diferente. Roubar dos ricos para dar aos pobres? Eu sou a lei e a ordem aqui. Aumente a segurança. É só o que tem? Hoje... eu te vejo lá. Robin Hood, a origem, na sessão da tarde. Vem que aqui tem. Saldão tem ofertão Telenorte. Perde não. À vista no Pix, no cartão, todo mundo felizão. Vem logo, vai acabar rapidão. É ofertão. O sinal da EPTV ficou ainda mais fácil. Saiba como em eptv.com.br. A hora de ter seu super híbrido é agora. O Moda 5 SHS, o super híbrido mais potente da categoria.
esse mês, a partir de R$ 159.990. E o melhor de tudo, não precisa esperar. É pronta entrega. Garanta seu super híbrido ainda hoje. Hoje, eu vim pro Brasil para te ajudar a voltar. Um lugar que é seu, o trono de Batanga. E eu vou fazer isso porque eu te amo. A nobreza do amor.